Olá, leitores do Bahia Notícias. Aqui quem fala é Eduarda Pinto, repórter do site. E hoje nós estamos aqui com o Superintendente da Defesa Civil do Estado, Éber Santana. Seja bem-vindo, Superintendente. Oi, Eduarda, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você e com os amigos do Bahia Notícias. Bom, primeiro eu queria começar falando justamente sobre o trabalho na SUDEC, que é a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado. E o senhor já está à frente da SUDEC há 2 anos, né? Se não me engano, fez 2 anos no início desse ano. E eu queria que o senhor fizesse um balanço das ações. O que é que a Superintendência mudou desde o início, em 2023, até agora? Bom, a gente tem focado muito, nós assumimos de fato em janeiro de 2023, né, na chegada também do governador Jerônimo Rodrigues. A gente tem focado muito nos fundamentos, na fundação, né, de uma estrutura que permita que a Bahia esteja melhor protegida para efeitos das mudanças climáticas e possíveis desastres. Nesse período, trabalhamos muito com planejamento, buscamos organizar a SUDEC de uma maneira que ela possa estar melhor preparada, né, para dar respostas mais rápidas aos desastres, e aí pensando Defesa Civil, inclusive, como um sistema, não apenas como órgão. O órgão de Defesa Civil acaba gerenciando esse sistema todo, que aí conta com Corpo de Bombeiros e outras estruturas que nós temos, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, dependendo do que for, se a gente estiver falando de seca, a gente vai trazer a parte da Secretaria de Agricultura, a CA, enfim, né, toda essa conjuntura para que a gente possa estar, como eu disse, melhor habilitado para as respostas mais rápidas. E especialmente a parte de legislação. Então, hoje, nós temos no Estado, o governador enviou para a Assembleia aprovou a Política Estadual de Proteção e Defesa Civil. Nós temos também o Fundo de Defesa Civil no Estado. São 2 ferramentas importantes, como eu disse, que vão nesse campo dessa boa fundação para que a gente possa continuar construindo uma boa estrutura também de proteção e defesa civil no nosso estado. E assim, agora a gente está chegando não, né? Final de abril, que é um período conhecido por ser um período chuvoso, que acaba protagonizando muitos desastres relacionados a alagamentos e tudo mais. Só que é muito interessante, assim, negativamente falando, que as pessoas acabam atribuindo a ação da Defesa Civil como uma ação posterior ao desastre. Então, depois que ocorre um alagamento, depois que as ocorrências de fato acontecem, a gente liga procurando uma solução para minimizar os problemas causados. Mas daí eu queria saber como é que acontece o planejamento para essa época do ano e como é que vocês fazem esse processo de suporte durante as ocorrências. A Bahia é muito grande, né, e temos aí alguns desafios. Veja, você traz uma realidade das chuvas que fala muito a respeito dessa faixa nossa mais litorânea. Sim. Litoral norte, descendo um pouco mais para o sul, mas uma parte importante do nosso estado é agora o período que começa a seca. Então era para ter chovido agora, até esse finalzinho de abril, e choveu pouco, inclusive, tivemos chuvas abaixo da média, e nessa região norte, região da Chapada, região sudoeste, a gente tem expectativas de chuva agora só a partir de novembro. Então, a gente procura, de alguma maneira, fazer um planejamento entendendo essa dinâmica do Estado. Seja para que a gente possa organizar ações de respostas para essa situação de seca e estiagem, seja também que a gente possa organizar a situação de respostas para situações de fortes chuvas. A Defesa Civil, a gente deve enxergar ela em 2 tempos. Um tempo é a gestão de risco, que é justamente essa fase preventiva, né? Onde você trabalha a prevenção, onde você busca ter ações para mitigar os efeitos dos problemas e prepara o município e o Estado, né? Os municípios e o Estado, para possíveis desastres que venham a ocorrer. Investimentos que são feitos em drenagem, em encostas. Aí nós, há pouco tempo, inauguramos uma quantidade de encostas aqui pelo governo do Estado, aqui em Salvador, e essa ação tem sido feita também no interior. Isso vai preparando os municípios, tornando os municípios mais resilientes. Repito, né, tanto nessa situação de chuva, como também nas questões de seca, investimentos em cisternas, poços, carros-pipas organizados para atender aquelas situações mais emergenciais, tudo isso para que nessa segunda fase, que é a fase de resposta, a gente consiga diminuir o tempo entre o problema e a solução. Entendi. E o senhor comentou na sua primeira fala um pouquinho sobre essa questão da correlação com outras pastas, né? Porque acaba que a SUDEC ela é muito transversal. Eu queria saber justamente o viés das secretarias de infraestrutura hídrica, enfim,
porque a gente sabe que muitos dos problemas causados por esses desastres, como o senhor bem falou, aqui nessa região litorânea, tem muito a ver com a expansão urbana dessas áreas, ou a falta de planejamento também relacionada a isso. Então, como é que funciona o diálogo com essas pastas de planejamento, seja no Estado ou com os municípios? Isso é importantíssimo. Primeiro, que a gente, de fato, tem que entender que o desastre ele é natural, o clima é natural, mas o desastre nem tanto. O desastre normalmente tem uma intervenção, né? Por uma série de questões. A gente vai falar das fortes chuvas, normalmente a gente vai ter grandes problemas em áreas que estão ocupadas, que não deveriam estar ocupadas. Muito obrigado. Que não deveriam estar ocupadas e que são por uma série de questões, inclusive econômicas. Mas essa ação humana acaba potencializando muito os efeitos do desastre. E, de fato, como eu disse, a gente precisa ter uma visão muito transversal. A Defesa Civil ela é vista como um sistema. O órgão de defesa civil é o órgão central, mas ela precisa interagir com todas as outras pastas. Sim. E, como ele disse, na fase de prevenção, por exemplo, a gente interage muito com a SEDU, a CONDER. Essas obras de encostas, elas são realizadas pela CONDER. Obras de drenagem são realizadas pela CONDER. Obras de habitação, muitas delas são realizadas pela SEDUR, né? A CONDER Sim. também participa. A CEINFRA ajuda muito na fase de resposta, quando a gente precisa de uma intervenção mais rápida, em função de uma passagem molhada que foi destruída, uma ponte que caiu, uma pista que foi interditada. As atividades da CEINFRA entram muito fortemente para a gente poder liberar essa passagem, ter uma intervenção que permita com que as pessoas não percam seu direito de ir e vir, não isole comunidades. A Secretaria de Saúde, a questão de doenças contagiosas que Sim. possam ter logo após as chuvas, e a gente faz um trabalho conjunto para que as ações da Secretaria de Saúde venham reduzir as chances desse tipo de problema. E essa tem sido a orientação que o governador tem dado. Eu me lembro que, logo quando eu assumi, uma das coisas que ele me pediu foi que a gente fizesse esse levantamento das regiões onde Sim. tradicionalmente eram atendidas pelos carros-pipas, ou seja, enfrentavam situações de seca, estiagem, para que isso pudesse ser dialogado com a Secretaria de Recursos Hídricos para se buscar soluções estruturantes que mudasse a realidade daquela comunidade, para que ela não ficasse dependente dos carros-pipas. A gente tem uma série de investimentos que têm sido feitos, não apenas pelo governo do estado, mas em parceria com o governo federal. Posso citar aqui a adutora da Fé, que foi recentemente Sim. entregue ali naquela região de Bom Jesus da Lapa. Mais de 100 mil pessoas vão ser atendidas por essa obra importante, e muda a realidade de vida das pessoas, tornando menos dependentes, menos suscetíveis, né, a situações de emergência por falta d'água em virtude da seca ou da estiagem. Foi interessante você comentar sobre isso, sobre esses estudos, porque eu queria muito entender como é que funciona a atualização desses levantamentos, se tem alguma relação com o Ministério do Meio Ambiente, também essa questão de queimadas, como é que isso pode influenciar. Eu sei que a SEMA acaba fazendo um pouco desse monitoramento, há uma correlação, e como é que funciona a atualização desses dados, como é que vocês trabalham nessa questão da gestão de risco? É importante, quando a gente fala, inclusive, da seca, é bom a gente lembrar que 2/3 do nosso território é do semiárido. Então, o nosso povo baiano, os baianos e baianas que moram nessas cidades do semiárido, eles aprendem a conviver com o semiárido, que em si já tem esses períodos mais prolongados Sim. de seca ou de estiagem. O problema é quando no período de chuva, o problema maior, é quando no período de chuva, as chuvas são abaixo da média, então torna a situação ainda mais arriscada. E nessa política que eu citei há pouco, a legislação, a política estadual de proteção e defesa civil, nós criamos lá um cadastro justamente para sistematizar essas informações. A gente já tem um sistema que é utilizado pela Defesa Civil Nacional em todo o país, Sim. S2ID, onde todos os registros são feitos. Mas com essa lei, a gente vai buscar organizar um cadastro mais específico ainda, mais detalhado ainda, que vai fornecer informações importantes para a gestão no quesito de respostas à situação de seca ou estiagem. A SEMA é importantíssima, o programa Bahia Sem Fogo, inclusive, é gerenciado pela SEMA, a Defesa Civil participa, Sim. os bombeiros participam. A gente tem uma parceria muito forte com as brigadas locais, inclusive, que são fundamentais nessa questão do combate a incêndios.
Defesa Civil somos todos nós, é o que diz o nosso slogan. Então, nessa composição de forças, a gente vai estruturando cada vez mais o Estado para dar essas respostas, repito, sempre pensando que preservação de vida é o nosso principal objetivo e que sejam respostas mais rápidas. A cultura de defesa civil é uma cultura que a gente precisa fortalecer. Eu sempre digo que aqui no nosso país a gente tinha o costume de dizer que nosso país era abençoado, não que não seja, ele é, mas é abençoado porque não temos problemas, não tem terremoto, não tem furacão, não tem vulcão. Só que a gente percebe que as mudanças climáticas têm nos afetado. Agora, subindo no elevador, uma manchete falava sobre a Europa enfrentando um período mais quente, justamente com secas também, com enchentes, ou seja, o clima tem alterado e a gente precisa estar cada vez melhor preparado com essa cultura fortalecida de proteção e defesa civil para que nós possamos preservar a vida e termos uma convivência melhor com toda essa dinâmica. Sim, e é interessante porque, como você bem falou, a gestão de defesa civil é bem complexa. Tem uma rede que é nacional, né, como o senhor citou, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, as estaduais e as municipais. Eu queria saber como é feita a interlocução, assim, como é que vem o suporte da Secretaria Nacional para a SUDEC e como é que a SUDEC presta esse suporte às secretarias municipais? A gente procura no dia a dia estar próximo, dialogando, conversando, fortalecendo essa ideia junto às gestões municipais para que elas também fortaleçam as suas estruturas de defesas civis municipais. Isso tem ocorrido. Em algumas cidades houve mudanças importantes. Eu posso citar duas aqui, Jacobina, Luiz Eduardo Magalhães, foram cidades que montaram estruturas mais relevantes, né? Mas onde não é possível ter essa estrutura, a gente conta sempre com a força, o empenho, a dedicação das pessoas que fazem parte da Defesa Civil para que esse trabalho conjunto possa proceder. Nós temos uma ferramenta legal para essa interlocução, que é justamente o decreto de situação de emergência. O decreto de situação de emergência ele ocorre quando há um desastre no município ou no estado, mas pegando aqui a ordem dos entes federativos, então o desastre ocorreu no município, o município percebe que ele sozinho não terá condições de trazer todas as respostas necessárias à comunidade, ele faz então um decreto de situação de emergência, que é onde ele solicita esse apoio do governo estadual e do governo federal. Nós aqui, além de toda a estrutura de informações, de apoio técnico, nas situações de seca ou de chuvas, seca, estiagem ou chuvas, a gente procura também atuar muito com ajuda humanitária, buscando atender as famílias, né, nesses momentos de grande desafio. O governo federal também, e atua muito o governo federal também no apoio logístico, porque algumas ações vão precisar ser feitas de maneira específica para, por exemplo, limpar uma região que ocorreu deslizamento de terra, então máquinas vão precisar ser contratadas, ou é uma comunidade que ficou ilhada e você vai precisar de um barco para poder fazer um transporte. Então, esses custos logísticos que vêm em decorrência do desastre, a Secretaria Nacional muitas vezes também presta esse apoio para dar suporte aos municípios. Entendi. E assim, o que acontece, até pelo fato da Bahia ser muito grande, e ter muitos municípios pequenos, é que muitos municípios não possuem nenhum plano de proteção e defesa civil, nem plano de desenvolvimento urbano, e elas acabam sendo mais vulneráveis, digamos assim, porque não conseguem resolver esse tipo de questão sozinhos. Então eu queria saber, o Estado supre essa questão? Como é que isso funciona nessas cidades menores? Nós estamos à disposição para isso. E é importante esse destaque e a gente observar que justamente as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais carentes, é que acabam estando mais expostas aos riscos dos desastres, né? Sejam onde for. Por isso, uma atenção muito especial a esse tema é extremamente relevante. Nossa parceria com os municípios é justamente para buscar dar esse suporte, esse conhecimento, a orientação que nós podemos dar, trazendo também esses aspectos legais. Nós não tínhamos essa política, hoje temos, procuramos estabelecer o fundo. A ideia que a gente tem compartilhado com os municípios é que eles façam também a sua política e criem também o seu fundo. A questão do fundo é uma ferramenta importante porque permite um repasse muito mais rápido, fundo a fundo, seja do governo estadual, federal com o estadual, do estadual com os municípios. Isso possibilita tanto que eles possam ter ações de resposta, mas também ações preventivas para essa finalidade. O novo PAC está aí, por exemplo, com uma série de ações preventivas, recursos disponibilizados para ações preventivas. Então, o município estruturado ele consegue fazer isso.
O nosso próximo passo aqui é justamente o desenvolvimento do nosso Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, onde nós vamos sistematizar o que já ocorre, mas torná-lo mais visível, mais palpável, né, para que sirva de orientação tanto para o próprio governo do estado, quanto para os municípios também, e com ele o desdobramento para que os municípios possam também ter os seus planos, ao menos Sim. um plano de contingência. Aqueles municípios que tradicionalmente, e aí especialmente desastres abruptos, né, fortes chuvas, esses municípios que já sofrem com isso, já sabem qual é a área do alagamento, então minimamente ele dizer, bom, eu vou tirar essas pessoas daqui, eu vou levar para esse outro local, eu já tenho um grupo aqui que vai definir como é que vai ser a parte de alimentação dessas pessoas, como é que vai ser a ajuda humanitária para essas pessoas, ou seja, organizar de forma básica o funcionamento do município, o atendimento a essas famílias no momento do desastre. E é interessante, recentemente eu fiz um levantamento sobre o posicionamento de algumas cidades baianas e um índice que é feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e algumas cidades grandes como Barreiras, Feira de Santana, Porto Seguro, ficaram num lugar muito baixo nesse ranking. E entre as 10 maiores cidades, é um pouco estranho que essas cidades ainda não estejam desenvolvidas o suficiente para se planejar. Como é que o governo do estado, como é que a SUDEC dá auxílio justamente para essa criação das medidas de proteção e defesa civil nessas cidades que são as maiores da Bahia? Esse estudo tem servido de referência para a gente, para que nós possamos identificar justamente as cidades prioritárias para o nosso trabalho, sendo que uma das missões mais importantes que nós temos desenvolvido com a SUDEC é justamente esse fortalecimento da cultura de proteção e defesa civil. Sim. E cidades resilientes, que essas cidades possam se preparar melhor. E para isso é necessário que elas tenham uma defesa civil minimamente organizada. Essa cultura, às vezes, depende um pouco da realidade local. A gente falou, por exemplo, de Barreiras. Você vai pensar, Barreiras é uma cidade grande, mas tradicionalmente Barreiras não tem grandes problemas. Sim. Tem a questão das queimadas, mas normalmente você tem grandes fazendas que conseguem ter brigadas, que conseguem dar soluções para isso. Porto Seguro já é outra realidade. Passa a ser ainda mais preocupante, porque Porto Seguro é uma cidade que já sofre um pouco com a cheia, já sofre um pouco a possibilidade de deslizamento de terra. Então, tem situações específicas em Porto Seguro. E a gente vai usando esse estudo, trazendo um pouco desse conhecimento prático para priorizar a nossa atenção com os municípios. É bem desafiador, por quê? As coisas não param de acontecer. Nós estamos agora com 87 municípios com o decreto de situação de emergência, mas, ao mesmo tempo, nós temos 19 por chuvas, mas esse fim de semana foi de muita chuva. Sim. E Camaquã, por exemplo, teve 37 famílias que precisaram sair de suas casas. Então, essa dinâmica do dia a dia, a gente conciliar isso com também esse processo de evolução, desenvolvimento, de formação e fortalecimento da Defesa Civil do Estado é bem desafiador, mas nós estamos, comissionados pelo governador, trabalhando com muito afinco para que a gente possa fortalecer. Acredito que nós temos bons resultados alcançados até o dia de hoje. Falo muito desse aspecto da fundação porque eu entendo, ninguém constrói uma casa sem fazer uma boa fundação. Então, quando a gente fala do aspecto da legislação e tudo isso, são aspectos importantes que vão dar esse norte para que a Defesa Civil se organize cada vez melhor. Superintendente, agora eu queria passar para a política. Vamos lá. Falar. Agora eu vou me referir a você como presidente, né? Você também é presidente do Podemos, aqui, presidente estadual do Podemos, aqui na Bahia. E eu queria falar um pouquinho justamente sobre o seu retorno a essa posição de liderança, né? Você era presidente do PSC e agora voltou à presidência depois do afunilamento entre os dois partidos. Sim. Eu queria saber o que é que mudou, né, de, se não me engano, 2023 também, para agora 2025, e quais são as próximas ações à frente do Podemos? Pronto, nós fizemos essa junção do PSC com Podemos, fizemos em 2023, né? No primeiro momento eu assumi a presidência, depois a gente acabou cedendo para o deputado Raimundo Costa, ele ficou um período na presidência e nós retornamos agora no início desse ano. No primeiro momento, as eleições municipais eram a pauta principal, né? Nós organizamos o partido para isso, elegemos prefeitos, vice-prefeitos, 6 prefeitos, 22 vice-prefeitos, cerca de 183 vereadores, se não me falha a memória agora, espalhados pelo interior. São números importantes de um partido que está se reestruturando, né? Temos o deputado Raimundo da Costa, que é o deputado federal, temos
Temos o deputado Laerte do Vando, que é o deputado estadual. Elegemos em Salvador 2 vereadores, foi um resultado importante, né? O Anderson e o Bacelar, João Bacelar. E agora o foco se volta um pouco mais para as eleições do ano que vem. É uma eleição que acaba delineando um pouco esse processo de crescimento do partido, já que nós temos que ultrapassar a cláusula de desempenho. O Podemos tem se consolidado bem, a junção com o PSC tornou o partido a 8ª maior bancada do Congresso. Isso nos coloca numa posição estratégica importante, que, com muito trabalho, né, pode nos possibilitar, assim, nós esperamos, um crescimento ainda maior nas eleições de 26. E é importante falar desse crescimento, dessa perspectiva de crescimento, porque aqui no Bahia Notícias nós demos uma reportagem essa semana justamente sobre as articulações que estão ali rolando nos bastidores com relação às possíveis federações partidárias ou novas junções entre partidos, e surgiu uma possibilidade do Podemos se unir com o PSDB. E eu queria falar com o senhor justamente sobre essa possibilidade, o que é que está rolando aí e no que é que isso seria positivo para o Podemos nesse momento. Justamente pela cláusula de desempenho, e essa é a intenção dela, reduzir o número de partidos. Nós já tivemos 38 partidos. Eu acredito que na próxima eleição, talvez no máximo, nós tenhamos 10 partidos, entre partidos e federações, disputando. Sim. Isso fez com que todos os partidos, e de alguma maneira isso tem impulsionado o crescimento dos maiores partidos, ou seja, o mais forte está ficando mais forte ainda, né? Sim. Isso tem empurrado todos os partidos para iniciar conversas. E a gente vê que praticamente todos os partidos estão conversando, ou sobre a possibilidade de federação, ou sobre a possibilidade de fazer uma fusão, incorporação, algo do tipo. Podemos também participa de algumas conversas como essa. Não é uma necessidade, nós entendemos que a junção PSC-Podemos, ela nos permite enxergar 26 com otimismo e com uma perspectiva muito positiva de ultrapassar a cláusula de desempenho. Sim. Até porque, não apenas pela junção, mas que o Podemos tem se posicionado muito bem, é um partido leve, é um partido que acaba atraindo lideranças, inclusive saindo um pouco dessa questão da polarização. Você consegue permear um pouco os dois campos e acaba sendo muito buscado. Nós temos uma expectativa, inclusive, de um número razoável de filiações na janela do ano que vem. Então, podemos estar bem posicionado, mas em cima da perspectiva, especialmente do PSDB, se abriu essa conversa e há, sim, possibilidade de que isso ocorra. Não está ainda resolvido, a gente precisa conversar um pouco mais, mas é uma possibilidade que, se ocorrer, faz com que o partido nessa junção fique mais forte, mais robusto, para enfrentar essas eleições de 26 com uma capacidade maior, e eu falo não só da Bahia, mas em todo o Brasil, de agregar lideranças, de trazer expoentes da política, de renovar também novos quadros, e que isso possa nos favorecer com uma expressiva votação e eleição de deputados federais, deputados estaduais, senadores, né? Quem sabe também governadores. E eu queria falar justamente sobre isso, vou emendar 2 perguntas em uma, porque o senhor falou de atrair novas pessoas para o partido, para o Podemos, e vem sendo ventilado na mídia já tem um bom tempo a possibilidade do deputado federal Bacelar sair do PV e integrar o grupo de vocês no Podemos. Eu queria saber quais são as possibilidades, se isso está andando, e falar também quais são as especificidades para o crescimento do Podemos na Bahia, especificamente. Se tem alguma coisa que é mais específica que vocês estão tentando construir para 2026. Bom, a questão do Bacelar é um amigo, né? Ele foi vereador junto com meu pai, na época que eu estava vereador, ele era secretário, tivemos sempre uma boa relação. Ele saiu por uma conjuntura do Podemos naquela eleição de 22, né? O filho, João Bacelar, continuou no Podemos, então ele nem se filiou agora, né? Ele foi eleito pelo Podemos, é o presidente do partido em Salvador, porque ele já era do partido. Então, no interior, tem muitas lideranças que são ligadas ao deputado Bacelar desde o tempo que ele estava, e o partido está sempre de portas abertas. É claro que ele é filiado a outra agremiação, a gente respeita isso. Sim. Haverá o tempo adequado de tomar essa decisão, que é o tempo da janela partidária, e se ele entender de vir, vai ser muito bem-vindo. Mas, por enquanto, a gente vai conversando, dialogando, né, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho de base, fortalecendo o nosso partido para ter melhores condições na disputa. E você falou sobre a questão específica. Hoje, nós somos aliados do governo do Estado e, tradicionalmente, o governo do Estado, ao longo desses últimos anos, seja com o ex-governador Wagner, seja com o ex-governador Rui Costa, seja
a perspectiva que a gente tem agora muito fortemente com o governador Jerônimo Rodrigues, é um grupo que trabalha no coletivo. E isto, sem dúvida, cria uma expectativa muito maior para a gente, diante até das dificuldades que a gente teve em outros campos políticos que nós já tivemos. Nessa perspectiva, como eu disse, o Podemos é um partido muito bom, muito leve, até porque, de alguma maneira, ele acaba sendo atrativo para pessoas que estão se aproximando do governo, que muitas vezes têm uma posição mais de centro, não tem uma dinâmica tão forte mais à esquerda. Então, o Podemos acaba sendo bem posicionado para isso, e eu vejo que por esse caminho a gente pode atrair aí boas lideranças e fazer o Podemos um partido forte, tendo cuidado, claro, de que sejam pessoas que tenham afinidade com o projeto, uma identificação com a construção do que a gente está fazendo no partido. A gente não quer que as pessoas venham só para a disputa da eleição, a gente quer construir um projeto e, tendo a possibilidade de ter pessoas que se identifiquem com isso, receberemos de braços abertos. Por fim, presidente, a última pergunta, eu queria falar sobre você. Você é um nome eleitoral muito forte aqui na Bahia, aqui em Salvador. E eu queria saber se existe a possibilidade, né, de uma candidatura a deputado federal para 2026. Essa foi uma informação que a gente também deu aqui no Bahia Notícias. Eu queria confirmar um pouquinho se isso está nos ares, realmente é o seu projeto para 2026, ou o senhor está tentando ainda olhar as cartas e talvez tentar um deputado estadual? Eu sou um homem de fé, né? Sou evangélico, leio muito a Bíblia, e a Bíblia diz assim, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então a gente procura sempre pedir sabedoria a Deus para tomar decisões. Mas o meu projeto, o meu sonho, o que a gente tem buscado construir, é de fato uma candidatura a deputado federal. Eu fui candidato nas 2 últimas eleições, tive boas votações, por uma conjuntura partidária acabei não chegando, fiquei primeiro suplente em uma, na outra fui o primeiro do partido, mas o partido não fez o coeficiente. Claro, meu foco agora está na missão que tenho a desempenhar na SUDEC, na Defesa Civil, mas no tempo oportuno, a gente podendo virar essa chave e dedicar, é o que a gente tem pensado e planejado, se assim Deus permitir, vamos para esse caminho. Perfeito. Ouvindo, claro, governador, lideranças, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Perfeito. Muito obrigada, viu, Heber? Muito obrigada pela entrevista, e o espaço do Bahia Notícias está sempre aberto para você voltar. Maravilha, eu que agradeço, parabéns pelo programa, parabéns ao Bahia Notícias, que faz um trabalho tão importante aqui no nosso estado e no Brasil, né? Trazendo informação de qualidade. Muito obrigada. Ficamos por aqui, leitores, até o mês que vem.